Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast comigo, Cássio Gama. E no episódio de hoje, a gente volta a falar sobre carreira. Então, você que está em busca aí de um novo projeto aí de carreira, então vamos descobrir como se planejar financeiramente para uma transição aí de carreira. Então, se seus planos profissionais aí podem ter mudado, mas os compromissos na sua vida adulta permanecem. Então, é preciso aí se preparar para não ficar em dívida com eles. Então, vamos entender aqui, é uma produção feita do Meu Acerto na revista Exame. Então, se você está pensando em mudar, esse conteúdo é para você. Então, basta aí uma navegada aí por 5 minutos no LinkedIn ou uma conversa de meia hora aí com algum amigo, na mesa de bar, para a gente encontrar aí alguém que está pensando em mudar de emprego ou de carreira. Então, essa realidade, inclusive, já foi comprovada com dados em uma pesquisa realizada pela Microsoft, que 40% aí das pessoas disseram pensar em sair do emprego atual. Então, o estudo é intitulado pelo Work Trend Index, ouviu aí mais de 30 mil pessoas em 31 países, incluindo o Brasil. Então, aqui eles não são especialistas, em transição de carreira, mas vamos falar aqui dos principais objetivos que você deve ter aí, principais compromissos que você tem quando for tomar essa decisão. Então, eles vão falar aqui algumas dicas, vou dar algumas dicas, bem importantes sobre um aspecto aí que muitas vezes é desprezado diante aí do desejo de mudar de emprego ou de profissão. Então, a importância aí de planejar financeiramente para uma transição de carreira. Então, mudanças profissionais vêm geralmente aí acompanhada de uma série de inseguranças, como o processo de adaptação de um novo ambiente de trabalho. Então, a necessidade de desenvolver aí novas habilidades e a incerteza em relação ao futuro. Não seria ótimo, se as questões financeiras não fossem um motivo a mais de preocupação nesse momento? Então, se você está aí pensando em mudar de emprego, já está passando aí por uma transição de carreira, planeja abrir um MEI para trabalhar por conta própria ou simplesmente tem interesse sobre o tema, vamos adiante aqui e já vamos descobrir o que você tem que fazer. Então, por que se planejar financeiramente para uma transição de carreira? Então, independentemente aí dos seus planos profissionais terem mudado, as contas aí que você precisa pagar todos os meses provavelmente não sofrem muita alterações, E tudo isso precisa ser levado em conta na hora de decidir mudar de emprego. Então, você precisa esperar encontrar uma nova oportunidade para sair do emprego atual ou ter condições aí financeiras de passar um período apenas em busca de um novo trabalho. Então, o seu padrão de vida, ele permite que você tenha um salário menor, trabalhando aí com o que ama, ou será necessário alguns ajustes dos seus hábitos. Então, se o seu objetivo é mudar de carreira, exatamente para melhorar sua condição financeira, já parou para pensar aí quanto você precisa ganhar a mais, para atingir o seu nível que você gostaria? Nessa nova carreira, você precisará começar com um salário menor ou já será possível iniciar com um salário base maior. Somente um planejamento financeiro bem feito vai ser capaz de responder a essas perguntas. Então, se você não sabe e nem por onde começar, não se precisa se preocupar, Aqui vão ter dicas preciosas aí para você que está pensando em fazer isso, essa mudança, começar. Então, dicas para se planejar financeiramente antes da mudança profissional. Agora que você já sabe que precisa organizar as finanças antes de dar esse passo aí tão importante na sua vida, vamos conferir aqui as orientações de como auxiliar na hora de colocar aí a mão na massa. Primeiro, faça um diagnóstico da sua situação financeira atual. Não dá para pensar em um futuro, sem saber como está o presente. Então, por isso, o primeiro passo é o seu planejamento financeiro. Então, é entender como estão as suas finanças. Então, há métodos muito simples para isso. E um bom jeito de começar é pelo básico, Anotando aí os ganhos e os gastos. Tendo clareza sobre quanto
entra e sai de dinheiro todo mês. Então você vai conseguir estabelecer os critérios financeiros que precisam ser envolvidos nessa mudança de emprego. Então, um ponto importante aí nesse contexto, né, diz respeito ao endividamento. Muita gente se pergunta se estar com dívidas pode atrapalhar na busca de emprego e é bom ter atenção em relação a isso. De forma resumida, né, e bastante genérica, podemos dizer que a inadimplência pode sim impactar nesse seu momento profissional, especialmente levando em conta os impactos emocionais causados por uma situação de endividamento. Então, por isso, se esse for o seu caso, né, é recomendado que você avalie as possibilidades de negociar a dívida antes de concluir aí o processo de transição. Assim, o seu planejamento financeiro vai conseguir contemplar quando você deve gastar por mês com a quitação da dependência e você tirar esse item da lista de preocupações. O item 2. Estabeleça metas financeiras a curto, médio e longo prazo. Mesmo que a sua transição de carreira não tenha, a ver com interesse em ganhar mais ou ter mais a estabilidade financeira, esteja mais relacionada a propósito, ao seu sonho de trabalhar com o que você ama e até mesmo a sua busca aí por viver com menos, as suas contas não vão deixar de existir. Então elas são inerentes aí à vida adulta sua. Então por isso é muito importante que você estabeleça metas a curto, médio e a longo prazo para que você possa garantir que as suas necessidades serão atendidas e os seus compromissos serão cumpridos. Então, o cumprimento aí dessas metas, inclusive, é uma boa forma de identificar se o seu novo trabalho foi mesmo um bom negócio para você. Corte gastos, terceiro item. Corte gastos e economize na medida do possível. Como já falamos, acima, uma transição aí de carreira geralmente aí vem embrulhada de um pacote de incerteza. Então, em uma delas diz respeito a uma pergunta que todo mundo já fez várias vezes ao longo da vida: será que vai dar certo? Então, ser otimista nesse momento é importante, mas é preciso aí ter os pés no chão e consciência, de que infelizmente pode dar errado. E se der, estaremos preparados financeiramente para isso? É exatamente para garantir que sim, que o corte de gastos e uma reserva de emergência são recomendadas aí para o seu planejamento financeiro antes de uma transação de carreira. Por quanto tempo você tem condições de manter o pagamento das suas contas, caso a mudança não seja tão bem sucedida quanto você gostaria? Então, o seu planejamento financeiro ele precisa ser capaz de responder a essa pergunta. Quarto item, converse com quem divide aí a vida com você sobre as finanças. Por último, e não menos importante, quero dar uma dica extremamente valiosa: falar sobre dinheiro é mais do que necessário. Se você não mora sozinho e divide a vida com outra pessoa, seja alguém da família, ou um parceiro amoroso, ou um amigo, todo mundo está envolvido no seu compromisso de transição de carreira, mesmo que a decisão seja exclusivamente sua. Então, como esse processo implica em questões financeiras, é preciso que todos estejam alinhados às necessidades do momento e às mudanças de padrão de vida que podem aí acontecer quando a transição se iniciar. Então, essa conversa, inclusive, vai deixar claro como e se outras pessoas podem te ajudar nesse momento, seja cortando gastos, buscando fontes de renda extra ou até mesmo assumindo aí, caso seja necessário, algumas despesas até que as coisas se estabilizem para você, até que as coisas comecem aí se engrenar. Isso sem falar no apoio emocional, que as pessoas queridas aí podem te dar nesse momento aí tão importante da sua vida profissional. Então, mais que isso, poder aí ter o planejamento financeiro. Então, você recebeu essas dicas aí que está disponível na revista Exame, exame.com. Lá você vai encontrar também, vou deixar o link aqui no final, como se planejar financeiramente para uma transição de carreira. Espero que você tenha gostado desse episódio, que seja útil aí para você que está pensando em mudar de emprego. Então veja essas dicas aí de como fazer algo certinho para depois não se arrepender. Então compartilha com quem
você gostaria, né, que eu ouvisse esse podcast. E se quiser me seguir lá nas redes sociais, é só me procurar @CássioGamaOff. Até um próximo.